Hoje eu quero falar sobre a história dessa velha fita de VHS. Essa fita apareceu para mim assim de um jeito assim extraordinário, porque eu recebi o acervo do Dr. Edivaldo Segava. A Margé me ligou, fui lá buscar as caixas de foto, álbuns, negativos de filmes, slide, um arsenal de documentos, né? E no meio das fotos veio essa fita. Eu fui tentar ver o que era. Limpei primeiro ela, porque se você pôr direto no aparelho de videocassete, você estraga. E hoje tá difícil você achar, né? Só acho usado e às vezes a pessoa até quer um preço até bastante elevado, né? E eu acho que eu devo ter uns 3 ou 4 videocassetes nas oficinas aqui de Paraguaçu tentando reparo. Eu tenho lá no Zé, tenho no Nezinho, tem nesse pessoal da eletrônica, eu tenho um aparelho de videocassete. Bom, voltando à história. Peguei e levei no estúdio Aurora. O pessoal olhou, colocou, não rodou, desmontou. Encontraram o carretel, acharam que o carretel estava com problema. Trocaram esses carretéis. Também não funcionou. Aí pegou a fita, pôs para dormir dentro de água abriu tudo, né? Tirou a fita, o miolo dela para fora. Colocou para dormir dentro da água com detergente. Passou 2 dias secando. Em vez de quando passava com o secador. Colocou, não rodou. Aí fizemos uma rebobinagem dela à mão, né? Rodando à mão. Você sabe que isso aqui é grande barbaridade. Isso é quilômetros e quilômetros de fita, sabe? Foi feita à mão. Aí quando colocamos no aparelho, só aparecia o áudio, não aparecia o vídeo. Era uma voz feminina. Aí aguçou meu interesse, sabe? Aí aguçou. Falei, não, nós temos que descobrir, ver o vídeo. Eu sei que com muito custo, com muito trabalho, apareceu o vídeo. E para minha surpresa, um momento muito histórico. Um momento muito raro. Uma entrevista feita na casa dos Maioli, da Marlene, do Zé. Eu quero agradecer o Zé, a Marlene, o Guilherme. Uma entrevista de um projeto chamado Memória. A entrevista foi feita pela professora Fátima Salum Moreira. A professora Fátima, até eu liguei para ela, que eu achei muito lindo esse projeto, né? Eu acho que a gente teria preservado muito a nossa história se a gente tivesse sentado com esse pessoal das antigas, com um gravador, ou do jeito que ela fez, uma filmagem, e feito uma entrevista igual ela fez. A gente teria um senhor documento hoje guardado aqui, né? Porque hoje os únicos documentos históricos que nós temos é o que está lá na biblioteca. São os jornais antigos que tem na biblioteca. Então aí eu peguei, rapaz, eu falei, sabe com quem que era a entrevista? Com a irmã Lúcia. A irmã Lúcia, para quem não sabe, a irmã Lúcia, irmã de caridade, muito tempo ficou no hospital, fazia as visitas na delegacia. Era uma pessoa de luz. Uma pessoa que passou por esse mundo só para fazer o bem. Pense numa pessoa caridosa, era a irmã Lúcia. Ela tirava da boca para dar para um pobre. Muitas críticas eram dirigidas a ela por ela levar na Páscoa chocolates para os presos, levar sabonete, levar pasta, socorrer a família, criança desamparada. Tinha pessoa que não gostava. Mas vamos para a entrevista, vamos para esse momento histórico. A entrevista feita pela professora Fátima Salum. Mas antes eu quero pedir para vocês, se vocês não forem inscritos no canal Acervo Paulo James, dê aquela forcinha, se inscreva, deixe seu like, compartilhe. Vamos ver essa entrevista.
Hoje é dia 30 de março de 2002. Estamos na residência de Marlene e José Maioli, em companhia de irmã Lúcia, para colher o seu depoimento, as suas histórias sobre a sua vida em Paraguaçu Paulista. Irmã Lúcia, a senhora pode contar um pouco de quando é que a senhora chegou em Paraguaçu e por que é que a senhora veio para cá? Foi o seguinte, foi em 1955, mais ou menos 1º de setembro, 55. Eu vim para cá porque houve desentendimento entre as irmãs e a administração. Então eles pediram para retirar as irmãs antigas e mandar novas. E eu fui desse número que vim. Veio eu e a irmã Castro. Vieram de onde? Viemos do Rio. Eu trabalhava no Rio nessa época. E esse trabalho, a senhora é da Associação de Caridade de São Vicente de Paulo, não é? Associação de São Vicente de Paulo das Filhas de Caridade. Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Ah, certo. E a senhora, pertencendo a essa associação, é que a senhora veio para cá. Foi. E essa associação, qual que é a finalidade dela dentro da Igreja Católica? Como é que ela surge? Qual que é a finalidade desse seu trabalho? A nossa congregação é muito antiga, 1603 por aí. Certo. Não estou bem certa a data. Mas, então São Vicente, Santa Luísa, vendo as misérias naquele tempo dos pobres, né, das crianças e dos presos, então apareceu uma moça que se chamava Margarida Nazô. Ela tinha pouca instrução, tomava conta do gado do pai, pastoreando, e ela procurou aprender a ler, tomando conta do rebanho, né? E se instruindo. Comprou cartilha, pela cartilha ela ia estudando. Quando tinha alguma palavra que ela não entendia, quando passava gente na estrada, ela pedia para ensiná-la, e assim ela foi indo, aprendeu a ler e escrever. E depois tornou-se professora daquelas crianças da aldeia, onde não havia escola. E depois São Vicente foi fazer umas missões lá na terra dela, e ela se apresentou a São Vicente que queria servir a Deus, assim, numa comunidade de irmãs. E São Vicente, então, aceitou e entregou a Santa Luísa, que Santa Luísa, ela era dirigida por São Vicente de Paulo. Depois de muitos anos, ela encontrou São Vicente e ela tomou como diretor espiritual. E São Vicente aproveitou da boa vontade dela e entregou a primeira moça que se apresentou, que foi Margarida Nazô. E assim ela entrou na comunidade, mas ainda não fazia nem votos, né, que estava no comecinho. E procurava instruir as crianças pobres lá da aldeia onde ela morava, e também ajudar os doentes, tomar conta dos doentes a domicílio, que naquela época tinha muito pouco hospital, né? Só tinha um hospital lá em Paris com o nome de Hotel Dieu. Só tinha esse hospital. E as irmãs, então, ela começou então a servir os pobres, porque o fim da nossa congregação é o serviço dos pobres, de toda espécie de pobre. E São Vicente chegou a dar preferência ao pobre, e se tinha que atender o rico ia esperar primeiro atender o pobre.
E Margarida Nazoa então se dedicou ao trabalho dos pobres, né, que apresentava, e era tempo de peste, e ela foi atender uma mulher que estava com peste. Estava muito mal, não tinha onde ficar. Ela pegou a mulher, levou e colocou na cama dela. E ela então contraiu a doença e morreu de peste. E assim ela terminou a sua vida. Foi a primeira filha da caridade, né? E assim ela terminou a sua vida e temos toda a biografia dela, né? Então isso significa que o seu trabalho aqui em Paraguaçu, desde que a senhora veio para cá, teve essa direção, essa orientação que vem lá das primeiras... Lá do começo. Filhas da Caridade. É. E como é que foi o trabalho aqui? Quando a senhora chegou aqui, irmã, a cidade era menor, né? Era. 1955. É. A senhora encontrou uma cidade que também... A senhora já começou a servir junto aos presos? Não, eu comecei a servir primeiro no hospital, porque nós éramos só duas. E quando nós tomamos posse lá para tomar conta do hospital, não tinha nem enfermeira. A enfermeira prática que tinha 18 anos e tinha um enfermeiro também que era só prático. E a gente então começou a trabalhar com eles, né? Só com 3 enfermeiros, né? Enfermeiro e enfermeira. E assim, a irmã era muito dedicada, a irmã Castro, e ela passava a noite na sala de operações, na cabeceira dos doentes que estavam mal, e eu conseguia deitar mais cedo, lá para as 11, meia-noite. A gente trabalhava de manhã até quase meia-noite, e ela, então não tinha horário. A hora que ela podia, ela ia dormir. E assim começamos a nossa vida, né? Tinha 2 enfermarias, tinha só 5 quartos particulares, e a gente foi trabalhando com a ajuda de Deus, vencemos. Depois veio mais um reforço de irmã, também recebeu mais gente para ajudar a trabalhar, e foi melhorando a situação. Ótimo. E aí, além desse trabalho que a senhora desenvolveu junto ao hospital, eu gostaria que a senhora falasse dos outros, um de cada vez. Certo. Junto aos prisioneiros, junto às crianças e junto às jovens filhas de Maria. Podemos começar por qual? Pelas filhas de Maria. Então vamos. Porque, além do serviço do hospital, eu cuidava das filhas de Maria, dava orientação espiritual, fazia reuniões com elas, tinha também a parte social. Até nós tínhamos um provedor que ele era muito humanitário, né? Esqueci o nome dele agora. Quando a senhora lembrar, a senhora... Foi acho que o primeiro. E então ele dizia para minha irmã, sendo para o trabalho da cidade, a senhora pode fazer o que a senhora quiser, porque eu dava café na parte da manhã para as filhas de Maria que ia para a reunião, e o provedor deixava eu dar o café para elas. E a gente vivia assim, como se fosse uma família, era muito bom. E depois, então, eu fiquei tomando conta delas, até após o concílio, que eu me esqueci quando terminou o concílio, que houve muita renovação, né? E as moças delas mesmas, elas foram saindo, né? Saindo da associação e ficaram só um pouquinho de moça. Daí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou aproveitar essas moças que são muito boas, muito dedicadas, muito amantes a Deus, e eu vou tomá-las para fundar a Associação Luísas de Marilac. E então terminou as Luísas
a Associação Luísa de Marilac, e a gente começou um trabalho junto às Luísas, né, que foram o trabalho social. Isso, acabou das Filhas de Maria. É das Filhas de Maria, passei para a Luísa de Marilac, porque eu podia acompanhá-las, né? Eram muitas Filhas de Maria? Olha, eu cheguei, acho que a 180. 180? 180 Filhas de Maria. E onde eram as reuniões? Era no hospital mesmo. E o trabalho social que elas faziam, essas mais de 100 moças, era onde que elas faziam? Era assim, na catequese, né? No serviço da paróquia. Era mais isso. Porque era uma associação mais para a santificação da moça, para orientação religiosa, que foi fundada a Associação das Filhas de Maria, né? Então foi isso, que ela se dedicava depois, quando que eu vou tocar no assunto, né? Elas me ajudavam em todo o trabalho, era visita de pobre, cadeia, tudo elas ajudavam. Né? Eram as moças muito dedicadas, a gente fazia trabalho na igreja também, principalmente na catequese. Era catequese da cidade e do rural, né? do sítio, formava os grupos de catequese e eu orientava as catequistas, e as catequistas davam o catecismo para as crianças. Elas iam para os sítios, para as fazendas? Não, a gente formava grupo no sítio mesmo, Sapezal, Roseta, e elas Saltinho. Iam até lá? Elas iam até lá? Iam até lá, mas depois, quando a gente conseguia formar um grupo do local, a gente deixava aquele grupo tomando conta. E aqui a gente continuava na cidade. Uhum. E as Filhas de Maria, que comportamento que elas deviam ter para ser esse comportamento mais santificado? Como é que elas eram orientadas? Elas eram orientadas assim para se dedicar ao próximo, na catequese, e também os pobres, que elas já visitavam os pobres, né? E então era mais trabalho. E a sua santificação própria, porque elas tinham instrução religiosa, e depois botava em prática. Eu era um caso severo. Era severa? Como é que era esse ser severo? Porque eu exigia que elas se comportassem, né, quando começava o namoro, como devia ser um namoro cristão, né, que naquele tempo já era mais diferente hoje, né? E também ser boa catequista. Para ela ser uma boa catequista, ela tinha que dar bom exemplo, tanto no vestir como nos comportamentos fora, né? E quando elas se casavam, elas deixavam de ser Filhas de Maria? Elas deixavam quando casavam, porque era só moça que podia ser filha de Maria, né? E no dia do casamento, então, eu tirava, na hora do casamento, eu tirava a fita delas, que representava a associação, né? Eu ia por detrás, tirava a fita, e elas então se consagravam pelo matrimônio a Deus, né? E tinha que levar uma vida certa. Então... E depois de casadas, elas tinham uma outra associação? Tinha uma associação que era o Sagrado Coração de Jesus, que a gente chamava do apostolado. Elas usavam a fita vermelha. E como filha de Maria, usava azul claro. Certo. Irmã, antes dessa associação de Filhas de Maria Imaculada, que é a que a senhora orientava, já existia uma outra aqui em Paraguaçu, quando a senhora chegou? Olha, eu não estou bem certa, mas eu acho que existia de Santa Inês, que era filha de Maria de Santa Inês. Porque a nossa foi Nossa Senhora que pediu, quando ela apareceu, a Santa Catarina Labouré, que a primeira aparição de Santa Catarina, ela ficou 2 horas conversando com Nossa Senhora, com as mãos no joelho de Nossa Senhora, e ficou conversando. E Nossa Senhora pediu muita coisa a ela.
principalmente algumas falhas que existiam na nossa associação de filhos da caridade. E ela recomendou muito a reza do terço, por isso que nós rezamos o terço todo dia, né? Porque foi a pedido de Maria. E ela pediu a Santa Catarina também que fundasse uma associação de jovens para mantê-los assim mais unidos à igreja, né, e a Deus, e se preservar do contágio do mundo, né? E Nossa Senhora pediu a Santa Catarina. E Santa Catarina transmitiu o recado dela, então foi que as irmãs de caridade começaram a fundar as congregações aonde nós tínhamos casa. Começou na França, né, porque a nossa casa mãe fica na França, em Paris. E então começou lá as filhas de Maria, depois foi espalhando pela França e depois para o mundo inteiro. Chegou até a senhora que a senhora descobriu a sua vocação, era bem jovenzinha, sua família era católica? Graças a Deus a minha família era católica. E eu fui assim, criada na religião. Fui criada na religião, né? E a gente procurava observar os mandamentos de Deus, cumprir o dever de católico, né? E a minha mãe, ela me orientava muito, lia muito a vida do santo para mim, e eu fui tomando aquele gosto para a consagração a Deus. Eu devia ter, quando eu entendi bem, eu já devia estar com meus 12 anos por aí. Daí fui cultivando, até que eu conseguia entrar na congregação, né, na associação das filhas de caridade. E não foi fácil, foi difícil porque eu não tinha idade ainda. E também ainda tinha pouco estudo, né, não podia, quando eu pedi para ser irmã, eu estava com 14 anos. Daí me mandaram comer feijão primeiro, porque era muito nova, né? Não sabia direito o que queria. Daí comecei a fazer orações, pedi muito a Jesus, se fosse da vontade dele, que ele me encaminhasse para um bom caminho. E Jesus foi me acompanhando. Rezava, porque eu não pensava em outra coisa, só queria ser irmã. E consegui, com uns 15 anos por aí, eu consegui, por intermédio do nosso vigário, assim mesmo a gente, onde eu morava, era no sítio, era longe da cidade. Tinha missa uma vez por mês, às 3 horas da madrugada, para estar na cidade próxima às 10 horas por aí. E a gente ia em jejum, porque naquele tempo exigia o jejum da meia-noite até o meio-dia, para poder comungar. Mas eu tinha que ir, a minha família toda ia. Então a gente formava aquela turma, ia para a primeira cidade, que era Sussuí. Fiz 14 meses, porque eles foram esperando para amadurecer mais a minha vontade, né? Porque tinha medo que fosse uma influência de criança. Mas eu tinha convicção que eu queria mesmo me consagrar a Deus. E assim eu venci a primeira etapa, cheguei no postulado, que foi em São Paulo, fiz 6 meses de postulado. Depois eu fui chamada para o noviciado, que fica no Rio, lá no Matoso. Fui chamada para o noviciado e entrei no noviciado e fiz uns 12 não, fiz uns 15 meses mais ou menos de postulado, de noviciado, porque
era 1 ano, mas como era muito jovem ainda, tinha que estudar mais, eu fui fazendo as etapas, né? E com 17 anos incompleto, eu recebi o hábito de irmã e fui enviada para Santa Casa de Presidente Prudente. E lá também tive a missão de trabalhar com os doentes. Trabalhei com doentes de 36 até 47 anos, 1947. Eu adoeci, daí fui chamada para o Rio para me tratar, e depois de ficar boa, a superiora da casa não deixou eu voltar para Prudente, onde eu senti muito, né, que eu gostava muito de lá. Dava vida pelos doentes e pela catequese, que eu dava catequese também na paróquia. E o trabalho, os outros tipos de atividade social junto aos presos, há quantos anos a senhora os visita? Quantas vezes por semana, por mês? Olha, eu tive a felicidade de começar a minha visita, mais ou menos, eu cheguei em 55, acho que 1 ano depois eu comecei a visita aos presos. Que a cadeia era aqui atrás da igreja matriz, comecei ali, depois que fez aquela lá embaixo, né? Então comecei mais ou menos em 56, 57 por aí. E sempre fiz a visita semanal, né, que era no sábado, que sábado não tem expediente, que sempre a delegacia é unida à cadeia, né? E então, durante a semana, os carcereiros têm muito trabalho. Eles ajudavam na delegacia também, né? Então, passei para o sábado, a parte da tarde era reservada para a cadeia. Trabalhava até meio-dia no hospital e depois, na parte da tarde, ia para a cadeia. Até hoje? Até hoje, graças a Deus. Hoje a senhora vai? Hoje eu vou, já as pernas não estão ajudando muito, mas sempre a gente arranja um sirineu que ajuda, né? Que eu tenho aqui gente que me leva todo sábado, que é a Vanir, quando ela não pode, as filhas dela, conhece? Sim. Olha, graças a Deus, sempre fui bem recebida, tanto no começo como na continuação até hoje. Eu sou bem recebida, graças a ele, né, a Deus, né? E eles me recebem com muito respeito, me pedem bênção, quer dizer que eles veem na minha pessoa uma pessoa consagrada a Deus, né? E depois, então, o nosso trabalho consiste mais assim, no começo, até uns 2 anos atrás, eu fazia catequese com eles. Mas depois começou outras religiões entrar e mostrava o credo deles diferente do nosso, né? E então começou a fazer atrapalhada na cabeça dos presos. Então eu resumi mais o meu trabalho de catequese. Hoje nós só damos o folheto da missa do domingo, que eles têm as leituras todas do dia do domingo, né? Ou de alguma festa, nós temos o folheto da missa, né? Então nós levamos o folheto, deixamos com eles e a gente procura animá-los naquele sofrimento, porque cadeia não é lugar de gente, né? É muito triste. E a gente procura confortá-los, né? E também escutar as lamúrias deles. Eles gostam muito de contar os seus sofrimentos, né? A gente dá uma palavrinha de Deus, se pode, uma palavrinha do Evangelho, e visitamos cela por cela. No começo, até meado do tempo da minha visita,
eles tiravam os presos no pátio para nós visitarmos, cantar com eles, dar uma aula de religião. E então era muito animado. Mas você sabe as consequências hoje, né? Não é por causa da minha pessoa, mas eu tenho uns membros da pastoral que me ajudam. Eu tenho a base de 13 pessoas que me ajudam nesse pouco, porque lá só há tristeza, né? Pois é, e algumas pessoas criticam esse tipo de atendimento aos presos, não é? Esse negócio de eu querer dar ovos de Páscoa para eles, sou muito criticada. Porque tem gente que quer a morte deles, né? Não chega o castigo, a falta da liberdade, ainda querem a morte deles, né? Então não me ajudam com boa vontade, né? E me critica ainda porque diz que é coisa extraordinária dar um ovo de Páscoa para eles. Um ovinho, né? Para eles ter um pouquinho de alegria. Porque eu gosto de dar alegria para quem vive na tristeza, né? Porque assim o Cristo quer. Então, se eu me dedico a esse trabalho, é por causa de Jesus. Quando for no juízo universal, que nós católicos acreditamos, né? No juízo universal, Jesus vai dizer para nós, na hora do julgamento: eu estive preso e você foi me visitar. E daí ele encaminha todas as obras de misericórdia, né? Que é, tive fome, você me deu de comer, estive com sede, você me deu de beber, estive nu, você me vestiu, estive preso e você foi me visitar, estive doente no hospital e você foi me visitar. E ele vai dizer para essa gente que praticou as obras de misericórdia, vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuir o reino do céu que está preparado desde o começo do mundo. Daí diz que as pessoas, as almas do justo, vai perguntar para ele: mas Senhor, quando foi que eu te vi nu e te vesti, com sede te dei de beber, com fome te dei de comer, preso fui te visitar, no leito do hospital e fui te ver? Ele disse: todas as vezes que vocês fizeram isso por mim, fizeram isso para os que sofrem, vocês fizeram para mim. Então é esse o nosso consolo, né? Porque a gente não é bem interpretado com esse trabalho que a gente presta lá. Esse voto de humildade, de desapego, que nós sabemos que a senhora tem na sua associação, que nem presentes, nada disso se apega, nada recebe. Então essa entrevista, esse depoimento que a senhora nos deu, nós temos certeza que pode servir para fazer pensar as gerações de hoje, as que virão ainda. E nós agradecemos muito a sua boa vontade, a sua delicadeza de nos ter dado esse depoimento. Eu sou Maria de Fátima Salum Moreira, que estou fazendo essa conversa com a senhora, né? Benedito da Silveira, fazendo essa gravação em vídeo, a quem nós também agradecemos.